Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. Hoje a gente vai falar do que todo mundo gosta, que é dinheiro. Vamos falar do dividendo, de juros sobre capital próprio e dos proventos dos fundos imobiliários. Quais são as diferenças entre eles, qual é o que é o mais vantajoso, qual é o melhor, quais são as vantagens e desvantagens de cada um. Então se você quer entender mais sobre dividendos, eles são realmente contabilizados contabilmente de forma diferente. E aí eu acho extremamente interessante que o investidor tenha essa consciência, tenha de fato conhecimento sobre isso. Então fica comigo até o fim do vídeo, já curte aqui, se inscreve aqui no canal e vamos lá falar de dinheiro. Quando a gente fala de dividendos e de juros sobre capital próprio, a gente está falando de ações do mercado acionário. E quando a gente fala de proventos, de distribuição de rendimentos, de distribuição de resultados, a gente vai falar de fundos imobiliários. Mas dentro de dividendos e juros sobre capital próprio, existem diferenças contábeis, como eu já falei, e aí um vai ser melhor do que o outro, para o acionista ou para a empresa. Eu vou explicar quais são as diferenças deles e talvez você já deve estar pensando que sabe quais são as diferenças e que o imposto de renda não é cobrado nos dividendos e é cobrado no juros sobre capital próprio. Mas entender o porquê disso, como isso funciona e quais são as consequências disso é extremamente importante para o investidor, para ele agir pensando no longo prazo, principalmente com a mentalidade de sócio da empresa, que é o que a gente sempre fala aqui no canal. Então não sai do vídeo ainda, fica realmente comigo. E para tentar explicar isso, eu vou tentar falar sobre o processo, o ciclo do dinheiro na empresa. Bom, se eu tenho uma empresa ou você tem uma empresa, primeiro a gente tem um produto ou um serviço, ou o que quer que seja, a gente vai vender isso, esse produto ou esse serviço. Quando a gente vende, a gente ganha esse dinheiro, a gente tem que pagar as despesas. Logicamente, a gente tem despesa com o custo da produção, tem despesa com funcionário, tem despesa com tudo. Mas primeiro o dinheiro entra na empresa, depois a gente paga as despesas, depois a gente paga os impostos e aí a gente tem o que se chama de lucro líquido, que é o que sobra. E aí, quando a gente está no lucro líquido, a empresa tem duas opções do que se fazer com esse dinheiro. Ou ela reinveste nela mesma, ou ela distribui para os acionistas na forma de dividendos. Se a empresa está em fase de crescimento e é uma empresa que sabe alocar bem o capital do acionista, o ideal é que ela retenha a maior quantidade de lucros e reinvista e cresça mais. E aí a gente olha lá para aquele ROI, que é o retorno sobre o patrimônio. Só que caso ela opte, e aí a gente sabe que tem grandes empresas que o foco é mais a distribuição de rendimentos, elas já cresceram tanto que o que elas produzem não dá para reinvestir, não dá para crescer mais, e aí elas vão realmente distribuir para os acionistas, para os sócios dessas empresas. E como eu já paguei aquele imposto, você lembra lá que eu falei que eu vendo, eu pago as minhas contas, eu pago meu imposto, sobra o lucro líquido. Desse lucro líquido eu posso pagar dividendos. Como eu já paguei o imposto antes, o dividendo ainda chega no bolso do cotista, no bolso do sócio, sem nenhuma taxação de imposto de renda nem nada. Mas, quando a gente fala de juros sobre o capital próprio, é como se a empresa estivesse remunerando o capital do próprio acionista. É como se ela estivesse pagando um juro sobre um capital que ela pegou emprestado do banco. Mas nesse caso ela pegou emprestado do acionista, do sócio da empresa. E aí, pagamento de juros é uma despesa. Não é uma distribuição de dividendo, não é uma distribuição de lucro. É uma despesa financeira. E aí, se é uma despesa financeira, ela vai entrar lá. Lembra que primeiro a gente vende e ganha o dinheiro, depois a gente paga as despesas? E a despesa pode ser operacional, pode ser com funcionário, pode ser financeira também. E aí, no caso do JCP, do juros sobre capital próprio, é uma despesa financeira. Quando eu pago juros sobre capital próprio, a parcela que vai ficar para eu pagar de imposto é menor. E aí isso é muito bom para a empresa. Afinal, quando ela paga menos imposto, sobra mais dinheiro para ela reinvestir nela mesma, na parte lá do lucro líquido. E aí o investidor ele é remunerado previamente. E aí como essa remuneração do investidor ainda não passou por nenhum tipo de taxação de impostos, ela é taxada na taxa de 15%. Na média das empresas, quando vão pagar os impostos, ela paga lá cerca de 25%. Isso aí vai variar de setor para setor e dentro da empresa lá ela vai decidir se é mais vantajoso ela remunerar o investidor cotista através de juros sobre capital próprio ou somente dividendo. O que é que vai determinar isso é o tamanho do imposto que ela vai pagar. Se ela paga menos de 15% de imposto, então não faz sentido nenhum ela distribuir juros sobre capital próprio e o cotista assumir uma parcela de 15% de imposto, concorda? E aí tem empresas que são realmente pouco taxadas na parte de imposto e aí não compensa fazer juros sobre capital próprio, elas distribuem o dinheiro para o acionista na forma de dividendos. Só que aí, pensa comigo, seria muito melhor sempre ela fazer, sempre que for vantagem, logicamente,
ela fazer toda a distribuição dela através de JCP, através de juros sobre capital próprio, porque aí ela pagaria menos imposto, sobraria mais dinheiro de lucro líquido. Não dá para ser essa festa, né? E aí ela tem uma limitação do que ela pode distribuir via juros sobre o capital próprio, que é uma taxazinha lá do patrimônio líquido. Essa taxa, mais precisamente, é a taxa de juros de longo prazo, que é determinada pelo Banco Central. Todo mês lá ele vai e divulga. E aí, se dentro desse montante sobrou, ela distribuiu tudo que ela podia de juros sobre o capital próprio e sobrou, aí ela joga para distribuir via dividendo. E aí várias empresas fazem realmente isso, distribuem uma parte, a maior parte dos bancos, distribui uma parte em JCP e uma parte em dividendo. E aí quando você vai ver lá no seu canal eletrônico do investidor, você vai ver o valor do juros sobre capital próprio bruto e o valor líquido. Isso quer dizer que o imposto de renda lá, o imposto devido, já foi retido na fonte pelo próprio agente custodiante. Você não precisa, na verdade, emitir nenhuma DAF, nem fazer nada para pagar esse imposto. Ele já é retido na fonte, vai chegar para você na conta da sua corretora lá, já líquido. Entendeu a diferença? Então curte aqui esse vídeo, se inscreve no canal ainda se você não é inscrito. Mas aí a gente ainda vai falar dos proventos dos fundos imobiliários. E aí, se você já acompanha aqui, você já deve ter ouvido falar, os fundos imobiliários, eles pagam proventos. Quando a gente fala dividendos e aquela história lá é mais para ação. Apesar de que dá para falar de fundos imobiliários, a gente entende pelo contexto, mas o termo técnico mais correto é proventos, é distribuição de rendimentos, enfim, por lei. Os fundos imobiliários são obrigados a pagar 95% do lucro oferido no semestre. E aí é isso que dá a magia dos fundos imobiliários, que é essa distribuição de caixa mensalmente, que todo mundo gosta, dinheiro na conta todo mês pingando lá. E aí, da mesma forma que os dividendos são para ações, os proventos são para os dividendos. E aí, do mesmo jeito que os dividendos são para as ações, os proventos são para os fundos imobiliários, dessa vez certo. E da mesma forma, os proventos dos fundos imobiliários são isentos de imposto de renda. Então, o que entra lá é livre de imposto na sua declaração, no seu ajuste anual do imposto de renda, quando você vai declarar lá, você coloca isso na parte de rendimentos não tributáveis, da mesma forma dos dividendos das ações. E aí você pode levantar a questão, né? Até porque já foi colocada em pauta. Os dividendos, enfim, em geral, vão ser taxados ou não vão ser taxados? A questão é que com esse governo tá difícil ler o que ele realmente escreve. Esse incentivo, essa isenção de tributação que foi dada para os fundos imobiliários, era só realmente um incentivo para a indústria crescer. Em 2015, por exemplo, se eles fossem taxar todos os dividendos dos fundos imobiliários, a indústria não era suficiente para chegar no bilhão. Então, você sabe de quem eu estou falando, nem dá bilhão. Então, para que a gente vai taxar isso, né? De lá para cá, a indústria cresceu bastante, vem crescendo bastante. E aí, uma hora ou outra, eu acredito que o governo vai lá querer pegar a parte dele. Não vai ser nada suficiente para regular as contas do governo, com certeza não, mas também não vai ser o suficiente para a gente desistir ou deixar de ser interessante investir em fundos imobiliários. Então fica o alerta de que pode sim ser taxado, mas também que tá tudo bem. 15, não sei quanto vai ser, 15, 20, 10, mas se não for muito, né? Garanto que com a taxa de juros que a gente tá, não vai inviabilizar o investimento no longo prazo para os fundos imobiliários. Comenta aqui se você ficou com alguma dúvida, curte o vídeo, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo.